Na trilha do pódio. Na trilha do pódio. Fala pessoal que está sintonizado no YouTube e também na programação aqui da nossa rádio Band News FM. A gente tem um ano muito especial, ano de Olimpíada, e um mês mais ainda especial, porque essa competição está em andamento no Japão. Palco dos Jogos Olímpicos, tivemos de esperar 5 anos por este momento, o ciclo mais longo, o Japão que recebe pela segunda vez o maior evento esportivo do mundo, antes em 1964, e como os ouvintes estão acostumados a ouvirem as palavras dos atletas, de toda a comissão técnica, especialistas em esporte, a gente resolveu fazer uma entrevista diferente para mostrar o lado B do Japão, o lado que muitas pessoas não conhecem, e se você conhece, fique ligadinho aqui com a gente também para relembrar coisas muito importantes. Eu digo coisas porque são lições de vida, né? Eu acho que o Japão é muito mais do que um país, mas quem vai conversar com a gente, vai falar com muita propriedade sobre isso, é a nossa especialista em idioma, cultura japonesa, ela que é o Japão em forma de pessoa, que é a Ana Lídia Posetti. Ana, é um prazer receber você aqui. Gostaria que você ficasse muito à vontade nesse espaço, porque uma conversa tranquila, um bate-papo mais assim informal, eu acho que a gente fica até com mais liberdade, né, para falar muitas informações. Então o espaço é todo seu. Sinta-se em casa na Band News FM. Seja bem-vinda aqui. Oi, Ju, muito obrigada, é um prazer imenso, né, realmente poder falar com você. Obrigada pela apresentação, né, fico realmente muito feliz em poder estar participando desse momento, né, histórico, fazendo algumas pontes, né, entre o Brasil e o Japão, através das palavras, né, da cultura, da história, que é uma parte que eu gosto tanto, né, de trabalhar. Eu brinquei com você aqui nos bastidores, falei, Ana, como você gostaria de ser apresentada? Você falou, Ju, eu sou isso, aquilo. Eu falei, não, você vai se apresentar, porque o seu currículo é, assim, muito legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também da sua história, né? Você que passou um período no Japão na sua infância, trabalha hoje como tradutora. Conta um pouquinho das suas funções e também da sua relação com o Japão. Perfeito. Bom, já fui apresentada, né, pela Ju, meu nome é Ana Lídia Posetti, eu sou intérprete, né, de conferências de japonês e sou criadora de conteúdo sobre cultura e história do Japão, né, e por que essa minha conexão com o Japão? Porque eu não sou descendente, né, então todo mundo costuma perguntar isso para mim. Na verdade, eu fui alfabetizada, né, lá no Japão, porque eu morei lá dos 4 aos 10 anos de idade, porque meu pai era jogador de futebol, o nome dele é Moacir, e ele jogava no Comercial de Ribeirão Preto e foi jogar em um time de uma liga japonesa, né, que lá no Japão existem várias ligas, e por conta disso eu passei 6 anos na cidade de Shimizu, na província de Shizuoka, né, então o meu cotidiano, o Monte Fuji fazia muito parte do meu cotidiano, porque é muito próximo, a gente sempre podia ver, né, o Monte Fuji, isso é realmente incrível. E eu sou realmente muito grata, né, aos meus pais, porque eles insistiram que eu e a minha irmã, a gente continuasse estudando japonês, né, porque quando eu voltei do Japão, eu estava na 5ª série, e já tinha muita coisa para estudar, né, história, geografia do Brasil, enfim, toda aquela gama de informações, né, que era muita coisa, mas eles realmente não mediram esforços, né, para que eu e minhas irmãs tivesse uma educação, né, de excelência. Então eu continuei estudando japonês, né, até acho que mais ou menos 16 ou 17 anos, que eu estudei, enfim, em uma rede de ensino, né, de japonês, e depois, na faculdade, eu passei 1 ano no Japão. Eu sou formada em Ciências Econômicas, na verdade, eu estudei na Unicamp, e estudei 1 ano de Economia na Universidade de Waseda, em Tóquio. E os meus estudos, né, no idioma sempre continuaram, assim, eu fiz mestrado em História Econômica pela Unicamp, onde eu estudei, né, a formação do capitalismo no Japão, e nessa época, exatamente do mestrado, é quando eu comecei a me interessar cada vez mais pela tradução e pela interpretação, porque, na verdade, para escrever a minha dissertação, ou eu estava lendo textos em inglês ou em japonês, porque não existia nenhuma pesquisa como essa sendo feita aqui no Brasil. Então eu passava a maior parte do meu tempo, né, traduzindo, e aí eu achava muito difícil o ofício, né, do tradutor,
Mas eu me encantei pela profissão e fui buscar cursos, enfim, participar de congressos, mergulhei, né, nessa profissão, e antes mesmo de terminar o meu mestrado, eu já estava trabalhando como intérprete, e eu depois, né, fui para a Universidade do Havaí, onde eu fui certificada, enfim, então mais ou menos desde 2013 que eu estou bem envolvida, né, nesse universo. E depois eu criei, né, minha própria empresa de soluções linguísticas, né, de japonês e também de consultoria, né, cultural, e eu crio conteúdos também, né, hoje na página da Komorebi Translations, onde eu falo sobre... Eu sempre tento pegar uma palavra japonesa e fazer algumas análises, né, algumas conexões com a cultura. Olha, para alguém estudar economia, se estudar economia, números, né? Aqui pelo Brasil já é bem difícil, imagina estudar em japonês, gente. Então, assim, é muito legal, Ana, você ter falado tudo isso, da história da sua família se misturar com quem você é hoje. E para o pessoal entender como é que começou esse nosso contato, eu conheci a Ana justamente na página dela. A gente vai deixar o arroba aqui para vocês seguirem. Durante uma live, eu achei super interessante o conteúdo, comecei a seguir a Ana. Então é muito legal a gente também usar a internet pro bom uso, né? Pro lado bom, né? E a Ana, inclusive, tem uns vídeos muito interessantes na Japan House, na página da Japan House, um conteúdo diferenciado que a gente vai abordar aqui na nossa entrevista, mas quem também quiser seguir a página da Japan House e conferir os vídeos também da Ana por lá, são algumas curiosidades e eu acho que vale muito a pena. Ana, te começo com a seguinte pergunta. Você falou sobre a questão do seu pai ter sido jogador. Eu também tenho descendência na minha família e, assim, não tive a oportunidade de ir ao Japão ainda, mas tenho familiares que moram ou já moraram. E eu tenho 28 anos e na minha infância era muito difícil as pessoas entenderem o que era a cultura japonesa. Eu queria saber se vocês se identificam com a minha fala, porque, assim, comer comida japonesa hoje, cada esquina tem um restaurante. Aqui em São Paulo, né, onde a gente mora, é muito tradicional. E isso até levou pro interior, por exemplo, né? Então, era muito comum na minha família ter reuniões, o Tanomoshi, né? Cada um levar um pratinho. E eu chegava na escola, nossa, tinha sushi, sashimi, e as pessoas não sabiam o que era aquilo, não sabiam o que era a cultura, o mangá, o futebol japonês. Então, quando você chegou lá no Japão, como é que foi a sua primeira impressão? O que você lembra, assim, da sua memória afetiva de infância em relação ao Japão? Ai, que bacana a sua pergunta, Jo, porque realmente, assim, eu tenho muitas lembranças boas do Japão, né? Eu acho que, às vezes, eu falo até na minha página, né, que eu tento trazer o lado do Japão, que é o que me encantou, né, o que me fez muito bem lá, né? Tanto é que foi muito difícil, todas aquelas experiências, eu simplesmente deixar de fora, né, toda essa experiência que eu tive na minha infância, né, e tudo mais, de fora da minha carreira profissional, né? E eu vejo que tentar fazer essa ponte entre o Brasil e o Japão é uma pequena forma, né, de contribuir, de retribuir, na verdade, por tudo o que o Japão fez comigo, fez para minha família, né, como um todo. E assim, eu lembro, para mim, assim, as pessoas, na verdade, mais do que a comida, os lugares, foram as pessoas. E eu tive essa consciência um pouco depois, mas essas lembranças são muito fortes, né, porque pensar que era uma cidade que não era muito grande, né? Não é muito grande, Shimizu, e nós fomos, né? Não tinham outros brasileiros lá, não era uma região assim que tinha muitos brasileiros. Então a gente foi morar num lugar onde todos os nossos vizinhos eram japoneses e de alguma forma a gente se comunicava, né, logo no começo. Meus pais, né, não falavam nada de japonês. A gente tinha uma intérprete, né, no começo que acompanhava a gente, mas a gentileza dos vizinhos, né, a gente era chamado para ir na casa deles, né, para participar vamos fazer tal comida, venham aqui, né. Então, foi tão verdadeira essa ajuda, né, dessas pessoas que estavam ao nosso redor, nos ajudar de diversas maneiras, desde assim, vou levar vocês para passear. Para você ter uma noção, em 2017, depois de tanto tempo, né, um casal veio no meu casamento, né, aqui no Brasil. Não, Vieram gente, que demais! pro meu casamento. Então, realmente, as pessoas, a forma como elas acolheram estrangeiros que, assim, eles não tinham contato com o estrangeiro. E a gentileza, né, realmente, o acolhimento que a gente teve é, assim, uma das melhores lembranças que eu tenho do Japão. Nossa, Ana, que legal. E você falando sobre as pessoas, eu me lembrei que na minha infância, uma tia minha, a irmã do meu pai, a tia Tânia, ela foi morar por alguns anos. E assim, a gente se correspondia por carta, né? O uso da internet também era diferente, se você quiser falar sobre isso. E ela mandava vários presentes pra gente diferentes, porque, imagina, no Brasil, na época, não tinha Hello Kitty de pelúcia que ela me mandava, tinha uma boneca que eu passava, olha isso, eu passava uma escova no cabelo e mudava de cor.
casacos, assim, de neve. Aquilo não existia na minha infância ali nos anos 2000 no Brasil, né? Então, a gente tá falando também de um período sem tradutora que pega o celular e já traduz, não ao pé da letra, mas o pessoal que está cobrindo, os jornalistas lá, estão usando essa tecnologia. Então, você também não tinha esse suporte tecnológico para se virar. E eu acho que isso foi pro lado bom, porque olha o contato que você teve com essas pessoas, né? No gesto, no olhar, isso também faz parte da comunicação, né? Não, com certeza. E era na base do dicionário, né? A gente tinha que ter, assim, procurar, né, várias páginas e tentar fazer as conexões, né? Inclusive, uma dessas vizinhas, né, comprou um dicionário português, japonês, para conseguir se comunicar com a minha mãe e tal. Mas, assim, confusões aconteceram várias, assim, né? Imagina, né? Várias gafes. Meu pai, logo no começo, eu lembro muito bem, assim, desse fato, que meu pai, logo no começo, ele foi na padaria, comprou uns ovos e falou assim, gente, ovo é caríssimo aqui, a gente não vai comer ovo. E depois, na hora que minha mãe foi fazer um ovo frito, ela percebeu que meu pai tinha comprado ovo cozido já. Então, porque vendia ovo cozido no mercado, era tipo, para os meus pais era uma coisa assim, gente, olha que curioso, né? E imagina, problemas assim, desde eu não entender o que a professora tinha me pedido e não pedir para minha mãe, sabe aquelas coisas assim, tinha reunião, eu não entendi, ou a minha mãe também não entendia, enfim, era sempre uma coisa muito, muito ali, realmente no que você falou, sabe, na boa vontade das pessoas, no olhar, na mímica, né, nos gestos, e com o tempo, claro, né, a criança é uma esponja, né, rapidamente aprende o idioma. E a gente acabou virando, eu e a minha irmã, né, mais velha, a gente acabou virando intérpretes, né, dos nossos pais, né? A minha irmã mais nova nasceu no Japão e eu e a minha irmã, a gente se revezava na escola, né, para acompanhar a minha mãe no médico. Porque exatamente, hoje em dia no Japão, tem já hospitais que tem intérpretes, né? Você pode fazer uma interpretação por telefone, você pode usar aplicativo, etc. Mas na época realmente não existia nada. Então, era eu ou a minha irmã, né? A gente se revezando e explicando para os nossos pais o que o médico estava falando. Imagina, né? Olha que loucura. Então, realmente era muito desafiador. E hoje eu acho ótimo, né? Que existe essa facilidade para as pessoas se comunicarem, né? Porque isso que é realmente o importante mesmo. Agora eu quero falar um pouquinho do seu trabalho. A gente volta depois das suas experiências pessoais, porque afinal de contas elas se misturam com as experiências que, né, do trabalho, da vida. Eu acho que o Japão tá em você, como eu falei na abertura, né, no seu comportamento, no seu modo de falar, de agir, é muito legal. Talvez você não perceba tanto quanto a gente, mas muito legal isso. Fala um pouquinho pra gente como é que é a sua função como tradutora, porque uma das curiosidades que o pessoal mais gosta de saber é a questão de, tem vários alfabetos, como é que escreve, tem o tracinho certo ali do kanji. Fala um pouquinho, então, como que funciona esse seu trabalho como tradutora, porque você tem que também ter, não é só traduzir ao pé da letra, né, Ana? Você tem que ter aquele feeling de saber como o japonês pensa, como seria uma frase que não é ao pé da letra, mas que às vezes não deve ter uma tradução também 100%, né? Você faz ali, se essa palavra aqui combinar mais com esse sentido que o brasileiro vai pensar. Como que é para você ter essa visão brasileira e japonesa? Como que se aplica isso no seu trabalho? E já fala também sobre kanji, katakana, hiragana, enfim, manda bala aí. Bom, primeiro falando sobre o alfabeto, né, que foi uma coisa que gerou até ali, né, uma surpresa por parte dos brasileiros, né, na abertura das Olimpíadas, que na verdade, no japonês ele é composto, né, por 3 alfabetos, né, que ele tem um silabário, né, que é o hiragana e o katakana, que são os fonemas, né, do japonês, e tem também os kanjis. Alguns vieram da China e sofreram algumas modificações, né, e outros foram realmente criados no Japão. Então, para você conseguir hoje em dia ler um jornal, por exemplo, né, um adulto, precisa saber aí mais de 2.000 ideogramas. Enfim, é bem, assim, desafiador mesmo, porque às vezes os próprios japoneses falam assim, como que se lia mesmo esse ideograma, né, porque às vezes você pega um ideograma que faz pouco tempo que você não vê, e hoje em dia a gente digita muito, né, então na hora de escrever à mão, a gente fica assim, nossa, como que era mesmo? Como que era esse risquinho? Onde que era mesmo, né, será que tinha essa parte aqui ou não tinha? Então os próprios japoneses às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente só digita hoje em dia, né, e é muito mais fácil você digitar. E no trabalho, né, do tradutor, e isso é uma coisa que eu acho super interessante a sua pergunta, porque na verdade a gente fala, né, a gente não traduz palavras, a gente traduz ideias e mensagens. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim, não,
tem tal palavra que tem um equivalente exato no português, mas não é bem essa mensagem que ele está querendo passar, né? Ou às vezes a pessoa quer passar uma mensagem um pouco atenuando um pouco, por exemplo, um não, né, que os japoneses não são, é uma cultura que tem pouco confronto, né, eles não gostam muito de confronto, então às vezes ao invés de falar não, eles vão falar algumas outras palavras, né, mas que para um bom entendedor, né, é um grande não. Então a gente tem que saber muito da cultura realmente para conseguir traduzir, interpretar, né, principalmente a interpretação, eu faço muita interpretação simultânea. Então é isso, é o cara ali falando e eu do lado de cá com meu foninho, ouvindo e falando ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que estar ouvindo, analisando e planejando a nossa fala e falando de uma forma que fique idiomática, né? E fácil de um brasileiro entender. E o japonês, o idioma japonês é muito contextual. E o que isso significa? Você precisa saber com quem você está falando, qual é o horário, qual a sua relação hierárquica com a pessoa, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, como é que fala oi em japonês? Aí eu falo assim, então calma, para quem você quer falar oi? Em que momento do dia é? Porque, de repente, se é um colega de trabalho, do mesmo nível, você vai falar um bom dia, por exemplo, mais informal, né? Um ohayou. Mas se você vai falar para o seu chefe, você vai ter que falar um mais formal. Aí, se for à tarde, você vai usar outra palavra. Se for à noite, se for no momento de você ir embora. Então, tudo isso, assim, você precisa analisar antes de dar uma resposta, né? De falar assim, qual que é o contexto, né? Então, por isso que as pessoas às vezes falam assim, o Google Tradutor vai te substituir. Eu falo, nossa, ele vai ter que fazer um esforço ali muito grande de compreensão humana, né? De o que é a mensagem, né? Os japoneses, eles falam muito que você tem que ler o ar, né, para você entender o contexto, a situação. Então, eu falei, nossa, boa sorte, né, para as ferramentas de tradução lerem esse ar, né, que está ali nas relações sociais. Então, acho que essa é muito interessante, né, essa função, esse ofício, né, do tradutor, que é realmente, por meio das palavras, né, captar ali as pequenas nuances e mensagens. Sensacional, né? E é legal porque a Olimpíada trouxe essa curiosidade. Como você disse na cerimônia de abertura, todo mundo esperava que o Brasil, por ter a letra B, um dos primeiros países, né? São 206 participantes. E aí ficou mais, acho que na posição 151 ou 152, não vou lembrar direito. Justamente por esse motivo que você falou, né? Então a gente tá tão adaptado ao nosso olhar no modo automático, mas só no alfabeto já muda tudo, já é muito diferente, né? E queria que você complementasse falando sobre a sua função. Você falou, nossa, eu tenho que fazer tradução simultânea. Quais foram os primeiros desafios que você encarou quando você optou por embarcar nesse mundo da tradução? Eu sei que hoje você já tá craque, faz várias traduções para eventos oficiais, cargos, assim, extremamente importantes, né, que nos visitam aqui, porque a gente tem uma relação bem legal, Brasil e Japão. Conta pra gente alguns perrengues aí no começo, como é que você driblou todas essas adversidades, porque você tem que pensar no melhor equipamento, né, chegar com antecedência, saber o tipo de evento que você vai cobrir, se você estuda antes, né, conversa com o pessoal mais ou menos para saber o que vai acontecer lá no evento. Conta pra gente, por favor. Legal. O trabalho, né, do tradutor ou do intérprete, ele, apesar de não ser uma profissão regulamentada, né, ela exige uma formação, né? É muito importante buscar a formação, porque a interpretação simultânea, por exemplo, que é a parte que eu mais trabalho hoje, ela é muita técnica, né? Claro, você precisa ter o idioma com registro muito alto, né? Você precisa ter um idioma, né, tanto no português quanto no japonês, muito correto, mas são várias técnicas que a gente usa, né, para conseguir ouvir, analisar, processar, planejar a nossa fala, falar e cuidar da internet e de tudo, né, que está acontecendo, do silêncio, né, e de tudo que está acontecendo. Antes da pandemia, a gente trabalhava em cabine, né? Então, por exemplo, você chega num evento, tem uma cabine lá no fundo, né, do evento, e a gente entrava lá na cabine, tinha um técnico de som, a gente não precisava se preocupar com nada e fazia ali o nosso trabalho. Mas depois da pandemia, que os eventos foram para o universo remoto, né, a gente usa algumas ferramentas online para fazer a interpretação simultânea e a gente teve que se preparar em casa, né, com todos os equipamentos que a gente precisa. Então, eu tenho um microfone, eu tenho 2 internets em casa, no break, bateria, não sei o que,
tudo para que a interpretação não seja um problema no evento. Porque a gente sempre fala, né, que o intérprete, ele precisa ser invisível. Às vezes eu faço, né, coletiva de imprensa e as pessoas falam assim, você vai aparecer na TV? Eu falo, gente, se Deus quiser, não. Porque se eu aparecer na TV é porque deu alguma coisa muito errada, né? Porque o nosso trabalho é trabalho de backstage mesmo. Se todo mundo falasse o mesmo idioma, a nossa profissão nem existiria. Então a gente tem que fazer um trabalho que seja, assim, o mais invisível possível, que as pessoas tenham, assim, uma experiência mais natural possível. Então, na interpretação simultânea, né, a gente se ajuda muito. Então, a gente trabalha em dupla, porque para realmente tentar reduzir, né, essa carga cognitiva. E o nosso grande trunfo, né, é o nosso preparo prévio, porque não é aquela 1 hora de reunião que importa, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião de um arquiteto, vou fazer uma apresentação, né? Um arquiteto vai vir dar uma palestra e eu vou interpretá-lo. Então, meu trabalho, ele começa vários dias antes. Às vezes, dependendo do tema, algumas semanas antes. Porque eu vou estudar, eu vou olhar as obras dele, eu vou usar os termos técnicos de arquitetura. Porque um arquiteto, ele espera ouvir os termos de arquitetura, num evento de arquitetura. Então, a gente, mesmo não sendo da área, eu tenho que estudar, né, sobre a arquitetura, ver os termos certos, ver quais são as obras dessa pessoa, quem influenciou, quais são as inspirações dele, enfim, tudo. Eu viro stalker da pessoa, eu olho rede social, eu olho vídeo no YouTube, leio todas as entrevistas, né, ao máximo a gente tem que se preparar. Em alguns casos, isso não é possível. Por exemplo, às vezes eu faço uma reunião que é extremamente confidencial e eles falam, a gente não vai te mandar nada antes. E aí vai contar, né, a nossa cultura geral, todo o preparo, né, que a gente tem. Às vezes a gente fala assim, vai ser com tal empresa. É o que eu posso fazer. Vou pesquisar sobre a empresa, vou ver o que tem, né, no mercado, quais são as notícias do mercado, né, mas realmente é uma coisa assim que você precisa ter uma cultura geral, tá sempre se informando, né, então consumir muita notícia, consumir muito conteúdo de qualidade, realmente é algo assim fundamental para nós intérpretes conseguirmos fazer, né, o nosso trabalho de forma profissional, né, de forma adequada. Nossa, exige muito estudo mesmo, né? Não é simplesmente chegar lá, abre e fala. Não, né? Tem que ter toda uma preparação, até como você falou, dependendo como é que se diz, da linguagem corporal da pessoa, né? Se ela estiver falando de um jeito mais, não sei, mais leve, você tem que trazer mais leveza. Se for um assunto mais serião, você tem que ficar ali mais séria, né? Você é como se fosse uma extensão da pessoa. E qual foi o principal desafio profissional, assim, que você teve de traduzir? Nossa, traduzir fulano de tal, esse cara, ó, arrebenta. Eu sei que são vários, mas fala aí um exemplo de alguém que você ficou meio tenso, assim, falando, nossa, meu Deus, venci na vida só de traduzir essa pessoa. É muito difícil, assim, tem algumas pessoas que eu já traduzi que eu não posso nem falar, né, políticos e tudo mais, mas eu acho que E assim, a gente sempre fala que todas as interpretações são difíceis e são desafiadoras, né? Então, às vezes, depende da exposição, né, mesmo que a gente tem. Eu já fiz, por exemplo, coletiva de imprensa de futebol, né? Então, os repórteres estão ali, assim, super querendo saber todos os detalhes, então a sua interpretação tem que ficar muito boa, porque senão você tá ali do lado deles, né, na cabine, e eles podem olhar para você do tipo, né, como é que tá aí essa interpretação, né, como que é? Então, realmente, eu acho que tem muitos desafios, né, já fiz muita coisa oficial, que realmente, né, desde a roupa, assim, você precisa estar muito, né, realmente essa coisa de tentar ser o máximo invisível e fazer um bom trabalho, mas eu acho que eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de artes plásticas, e uma das pessoas que eu já interpretei, que eu sou fã, assim, adoro, que foi um grande desafio, com certeza, foi o Takashi Murakami, que é um artista plástico japonês, né, um artista contemporâneo maravilhoso, absolutamente incrível, e foi para um público muito seleto, um público que estava realmente muito, assim, fãs, né, que estavam ali, assim, foram convidados para estar naquele espaço, né, então essas pessoas eram um espaço pequeno, então, e a cabine ali atrás, então você fica muito exposto, né, se você não faz um bom trabalho. Então, eu estudei muito, eu sabia tudo da vida dele, quase que podia falar assim, pode deixar que eu dou a palestra aí no seu lugar. Você sabia mais da vida dele do que ele, eu tenho certeza, assim, ai, não lembro em que ano eu fiz tal obra, 1900... Tipo isso, pode sair daí que eu sei falar de você, sabe? Eu sei até então, o que você vai falar na resposta, inclusive, te conheço.
Exatamente, porque às vezes a pessoa já falou isso em algum lugar, né? Já fez uma referência. Às vezes eu traduzi recentemente a Sayaka Murata, que é uma escritora japonesa maravilhosa, né? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa, inclusive que ela tem um livro traduzido aqui para o português que chama Querida Combine, que é muito bom o livro, mostra muito da cultura japonesa e realmente assim ela vai falar que o livro de infância, referência dela foi tal, então já tem que pesquisar em português, se tem uma tradução, se não tem, como que eu vou traduzir, né? Então eu falo mesmo, viro stalker da pessoa, vou ali buscar o máximo de informação possível para que os fãs, né, as pessoas que gostam muito dessas pessoas, possam ter a melhor experiência possível, que esse é o nosso trabalho. Nossa, que legal. Agora eu queria falar um pouquinho dos vídeos da Japan House. Se tiver, aliás, do conteúdo, né, que você apresentou. Se tiver depois algo que você lembre dessa questão da tradução, de algo da sua família que a gente começou a entrevista, fique à vontade para mandar bala que o espaço é todo seu, como eu falei. Bom, gente, os vídeos que a Ana gravou para a página da Japan House falam de assuntos diversos e eu quero abordar alguns deles aqui. Se eu esquecer de algum, Ana, que seja importante, você me avise. Mas tem um que é a questão as particularidades sobre o Japão. Queria que você desse uma introdução para o pessoal que está aqui nos acompanhando, que não conhece ainda muito sobre o Japão, só aquelas questões mais gerais, assim. Então, queria que você trouxesse um pouquinho desse conteúdo e mais algo que você queira colocar aqui, não necessariamente esteja no vídeo, né? Está por lá na internet, mas vamos falar das particularidades sobre o Japão. Já estou aqui com a minha caneta e meu caderninho para anotar tudo que você vai falar. Então, tá bom, então. Então, bom, primeiro, eu acho que a gente está, né, desesperado, morrendo de vontade de viajar, de ir conhecer, né, ainda mais depois das Olimpíadas, a gente vendo, né, todas aquelas reportagens lindas, né, sobre o Japão, a gente ficou morrendo de vontade de ir. E realmente, né, eu acho que um dos grandes pontos, assim, que eu acho que foi legal falar nesse vídeo sobre a parte da geografia, né, do Japão, é que o Japão é muito, muito mais do que Tóquio, Kyoto, Hiroshima, né, que muitas vezes as pessoas acabam focando nesses grandes centros, né, nessas grandes regiões para visitar, né, e realmente, assim, eu falo assim, mesmo em Tóquio, né, às vezes você sai um pouco dos grandes centros, encontra, assim, paisagens parecem pouco exploradas, né, o Japão tem uma natureza exuberante, né, a cada estação você tem uma experiência diferente, se você vai na primavera, você tem a flor de cerejeira, né, você tem todas aquelas flores bem específicas da região. Se você vai no verão, é muito quente, né, o pessoal tá sempre falando, né, eu sempre vejo os atletas falando, né, tá muito quente, mas é realmente uma época cheia de festivais, né, cheio de você vai ver, né, fogos de artifício, a comida é maravilhosa, né, se você vai no outono, você vê aquelas folhas, né, todas vermelhas, se você vai no inverno também, né, em algumas regiões tem, assim, paisagens de neve de tirar o fôlego, então o Japão é muita coisa, realmente vale muito a pena ser muito explorado, né. E falando sobre algumas particularidades, né, que eu falei, eu acho que um pouco no vídeo, e que eu acho que é um ponto, né, que é bem interessante da gente falar, e complementando até o vídeo, né, vou falar até um pouquinho a mais. Material exclusivo, então, hein, pessoal? Então, uma coisa que eu acho que é sempre importante falar, né, que muita gente não sabe, que as pessoas, né, no Japão não se cumprimentam juntando, né, as palmas das mãos, né? Muita gente fala, assim, tem alguma coisa do Japão, ou quando eu falo assim, sou intérprete japonês, as pessoas, tipo, faz assim. Ana, que situação, a pessoa acha que ela tá arrasando, e você toda delicada, toda educada, pra falar, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Exato, né? As pessoas, arigatou sayonara, e faz assim, né? Abaixa a cabeça e tal. E isso não acontece, né, no Japão. A gente não não cumprimenta as pessoas assim, né? Junta as duas palmas das mãos e abaixa a cabeça, né? Não é assim que as pessoas se cumprimentam, né? Na verdade, os japoneses se cumprimentam com uma vênia, né? Que a gente fala, que é abaixar um pouquinho a cabeça, que é chamada de odigi, né? Esse ato, né? O odigi, que é você abaixar um pouquinho a cabeça. Então, é muito automático isso. Então, às vezes, no telefone, eu tô falando com alguém no telefone em japonês, eu tô lá abaixando minha cabeça, mesmo a pessoa não vendo, porque é algo muito automático, né? Então, numa reunião na internet, as pessoas entram na sala, as pessoas abaixam a cabeça, né? Então, essa é a forma de você
cumprimentar as pessoas no Japão. No Japão, existe uma necessidade, né, muito grande de você respeitar o espaço alheio. Então, até no cumprimento, você não encosta nas pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante, porque já é um país, né, com espaços limitados, né? E as pessoas realmente têm essa coisa da convivência harmoniosa. Então, se você é muito extravagante, você vai entrar no meu espaço, né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. Por isso, eu acho que é bem natural, né, ser um cumprimento assim que as pessoas não se encostam, mas uma abaixa a cabeça para a outra, porque isso é uma forma de demonstrar respeito, né, e também que você não é uma ameaça, né, então é uma tradição, né, é uma forma de se cumprimentar que é, enfim, de séculos atrás. E aí você pode até se perguntar, né, mas os japoneses nunca juntam as mãos, né, como assim, por quê, né? Mas isso veio muito dessa coisa budista, né, de fazer assim. Então, na hora de você rezar, claro, os japoneses unem as mãos. Na hora de agradecer, eles podem fazer assim. Na hora de pedir um super favor, né, fazer assim também é super, né, assim, por favor, né, juntar as duas mãos. É super ok também, isso realmente acontece. E é antes e depois da refeição, que é o momento em que você junta as duas mãos, e tem duas expressões, né, em japonês que eu acho super bacana, falar que na hora, antes de você comer, você fala itadakimasu, né, eu acho que muitos descendentes, né, de japoneses conhecem essas expressões, e na hora que você termina, você fala gotsou-sama. E antes de começar a comer, né, quando o seu prato está pronto na sua frente, então você une as duas mãos, e você vai ver em anime, em filmes, né, quando colocar assim o prato na frente da pessoa, ela vai juntar as duas mãos e vai falar itadakimasu. E essa palavra, ela significa eu recebo com gratidão, né? Mas ela tem um significado muito profundo, porque o itadakimasu é uma gratidão quase que universal por todos os envolvidos no processo de produção daquele alimento. Então você vai agradecer a natureza, né, os animais, os vegetais, né, todas as dádivas da natureza que compõem o seu prato. E também você vai agradecer as pessoas que disponibilizaram esse alimento. Então, nessa gratidão está o agricultor, o cara do frigorífico, o caixa do mercado. Então, você realmente é um momento ali de gratidão por tudo e todos que fizeram com que você tivesse aquele alimento no seu prato. Então, esse é o significado real, né, do itadakimasu. E na hora que você termina a refeição, você também junta as duas mãos e fala gotsou-sama. E o gotsou-sama, ou você pode falar um pouquinho mais longo, né, mais formal, que é gotsou-sama deshita. Esse é o agradecimento para quem estava na cozinha, para quem preparou a sua comida, então, e trouxe até você. Né? Gotso, em japonês, significa banquete, mas, na verdade, não tem nada a ver com preço, qualidade, quantidade, é realmente um agradecimento às pessoas que te serviram. Então, você, por exemplo, se você está num restaurante, às vezes na hora de ir embora, ao invés de você agradecer falando um arigato, você pode falar gotsou-sama deshita, que isso mostra para eles que eles estão cumprimentando não apenas o chefe, mas o pessoal da cozinha como um todo e os garçons, as pessoas que vieram, né, trazer a comida para você. Eu acho que essas duas palavras, né, tem muito da cultura japonesa, né, essa relação com a natureza, né, de muito respeito que tem no Japão, né, dentro tem a prática do shintoísmo, né, que fala que em tudo tem uma alma, então que na natureza, né, várias divindades habitam a natureza, e ao mesmo tempo no Japão você tem essa admiração para com a natureza, mas também um respeito, né, um temor, né, porque no Japão a natureza é bem avassaladora, né, muitas vezes. Você tem terremoto, você tem tsunami, tem tufão, tem vários desastres naturais, né, épocas muito quentes, épocas muito frias. Então você tem ali um respeito, né, e uma admiração por essa natureza. E claro, pelas pessoas, né, também que sem elas, seu prato estaria vazio, né? Então, realmente, né, você pensar em tudo isso, eu acho que essa forma de agradecer constantemente, né, o alimento, em todas as suas esferas, eu acho que é uma coisa muito japonesa. Nossa, muito mesmo, né? E olha só, às vezes uma palavra, um comportamento, um pensamento traz tanta coisa da cultura que eu acho isso o máximo. Qual outro aspecto você acha legal a gente falar dos abordados nas suas redes sociais, na sua página mesmo pessoal? O que você acha legal a gente falar para os nossos ouvintes aqui, Ana?
Perfeito. Eu acho que um outro ponto que todo mundo comenta muito, né, dos japoneses, acho que é a pontualidade, né? Principalmente porque a gente sempre, quando a gente fala de cultura, a gente nunca fala que uma cultura, né, vamos pontuar antes, uma cultura nunca é melhor ou pior que a outra, é apenas diferente. E é uma coisa relativa, né? Então, os japoneses são, em relação a nós, mais pontuais, no geral, porque a gente não pode colocar. A cultura é muito importante, né? Claro, porque se eu não levo em consideração que é uma pessoa com quem eu estou conversando é de outra cultura, se eu olhar para ela, né, como se ela fosse da minha cultura, eu vou sempre exigir dela que ela tenha comportamentos que para mim é um padrão, mas para ela não, né? Ela vem de uma outra cultura, de uma outra história, de uma outra trajetória. Então é sempre importante a gente falar isso, né? Que não existe uma cultura melhor ou pior, nem bizarra, nem exótica, né? É só diferente. Então, lá no Japão, as pessoas costumam ser, porque a gente não pode falar que todo mundo é assim, porque eu, por exemplo, até pela natureza do meu trabalho, né? Eu sou extremamente pontual, e eu não gosto quando as pessoas se atrasam, né? Então, não é aquela coisa assim, de põe todo brasileiro dentro de uma caixinha e fala, ai, todo brasileiro atrasa. Não, não é isso, né? E nem todo japonês é pontual. Mas, de uma forma geral, né, dentro da cultura japonesa, eles valorizam muito a pontualidade. E essa é uma questão muito conhecida, né, no mundo todo, porque, é claro, é uma questão de etiqueta, né, primeiro, chegar na hora, mas no Japão, a pontualidade, ela está muito mais relacionada a você chegar com antecedência, não é você chegar no horário, porque se você chegou no horário, qualquer imprevisto que tivesse acontecido, você ia chegar atrasado. E às vezes você chega no horário correndo, meio amarrotado, descabelado, né, suando. Então, isso não é chegar no horário. Você chegar pontualmente é você chegar com uma certa antecedência. E é curioso, porque na história do Japão isso nem sempre foi assim. A pontualidade japonesa, ela data, na verdade, do século XX mesmo, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, pontualidade é um negócio imemorial, né, de muito tempo, mas vieram com a cultura dos trens, né, em que era exigido, né, que as pessoas chegassem com 15 minutos de antecedência para estarem prontas nas plataformas para poderem embarcar. E é interessante que a gente aqui no Brasil, quem é pontual, fala assim, né, nossa, se você não é pontual, você está desperdiçando o meu tempo, né? Você não está respeitando o meu tempo. E essa é uma visão que existe também no Japão, mas uma coisa que é muito interessante ressaltar é que no Japão as pessoas gostam muito de estarem 100% comprometidas, 100% presentes em uma atividade. Isso é tão Então, bonito, por exemplo, né, Ana? É tão precioso. Sim, com certeza. Então, por exemplo, o que é você chegar com antecedência? O que é você estar pronto para uma reunião no horário marcado? Quer dizer que você se importa com aquilo. Porque quando a gente vai em show, quando a gente ia em show, a gente vai lá, não sei quantas horas, né? Fica na fila, porque a gente não quer perder, a gente quer ficar num lugar bom, importante para a gente, né? Então, a gente chega lá com tantas horas de antecedência. Então, isso é exigido no cotidiano também. Porque se você marca 3 compromissos numa manhã, porque é perto, dá tempo, eu vou encaixar aqui alguma coisa, e você acaba se atrasando, mostra que você não estava dando tanto valor àquele momento. Então, a gente acaba tendo uma visão. O japonês pode olhar e falar assim, nossa, você não se planejou para esse momento. Para mim é importante essa reunião. Eu me planejei, eu estou aqui te esperando, mas talvez para você essa negociação, essa compra ou esse contrato talvez não seja tão interessante assim. É claro que os japoneses sabem que pessoas de outras culturas têm uma flexibilidade com o tempo que é diferente, mas eu acho que quando a gente vai lidar com pessoas de outras culturas, né, ou vamos estar, por exemplo, se você estiver no Japão, é muito importante, né, você ter essa consciência, né, para mostrar que você está 100% comprometido, né, se vai para um treino ou se vai para uma reunião, eu cheguei com antecedência, eu estou aqui prontinho para conversar com você ou para treinar. Isso é comprometimento. Então, acho que além do desperdiçar o tempo do outro, né, tem muita coisa, né, que essa pontualidade pode mostrar. Não diz só sobre nós, diz sobre o outro, né? Acho que o nosso comportamento, ele mostra muito sobre as nossas características. É claro, como você falou, a gente tem que ser mais maleável, flexível, mas dependendo do ambiente que você está inserido, como você diz, tô no Japão, então peraí, eu tô no ambiente onde a regra e a percepção é essa, né? Então é legal essa aula que você falou. Posso sugerir um tema que eu achei super legal e que eu adoro e que eu percebi, Ana,
assim, juro, eu refleti muito depois do vídeo sobre a questão do presentear, porque eu tenho umas coisas muito japonesas. Eu adoro dar um presentinho, ai, aniversário, ai, hoje fulano tá triste, toma um bombonzinho aqui, ai, porque eu vou fazer uma surpresa, ai, sei lá, vizinho novo, ai, olha essa criança que fofa. Então, eu acho assim, claro, né, eu tô generalizando, mas é tão importante pra eles, né, essa questão do presente, e ainda mais em algumas ocasiões, né, especiais. Queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, porque por mais que eles passem essa visão de, durões, mais na deles, mas é de uma gentileza, é de um coração gigante, né, sem querer Sim. generalizar, mas já generalizando. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Sim. Não, com certeza. É uma sensibilidade, né, muito grande, em diversas ocasiões, né? Eu acho que assim, quando a gente, no Japão, por exemplo, quando uma pessoa nova se muda para o bairro, ela passa na casa das pessoas, ela manda fazer uma toalhinha, que tem o nome da família nessa toalhinha. Então, quase como se você entregasse ali assim, olha, meu nome é esse, eu sou seu vizinho ali, e ainda te dá um negócio útil, entendeu? Uma toalhinha para você usar. Olha, ainda é útil, porque às vezes você vai dar algo que não é todo mundo que usa, não é tão usual, né? Nossa, que Exato, mas é uma maravilhoso. toalhinha que você usa, por exemplo, é tipo um pano de prato, né? Uma coisa simples, mas é ali uma demonstração, você vai falar um oi para alguém, você leva, né, alguma coisa. E isso é realmente muito comum no Japão, você ter essa Você delicadeza, recebeu né, essa de toalhinha quando você morava lá? Oi? Vocês receberam essas toalhinhas quando vocês moravam lá? Com Ai, que certeza, né, demais! não, com certeza. Ou então, né, quando eu morei na faculdade, também quando chegava alguém novo, o pessoal passava, né, e falava, oi, tudo bem, eu sou fulano, então vou ser seu vizinho. E as pessoas falam, né, yoroshiku onegai shimasu, que é tipo, eu conto com você, conta comigo, né, estou às ordens. Então, é sempre para tentar ter uma relação harmoniosa, né, que é o que eu falei, né, os espaços já são limitados, a gente precisa viver na paz, né, precisa viver bem para a gente viver, né, tranquilo. Então, realmente, é muito precioso isso, né, quando você vai, por exemplo, é muito comum isso, né, quando você vai viajar e você volta de uma viagem, né, os seus colegas que ficaram, por exemplo, você tirou férias e foi viajar, os seus colegas que ficaram, a galera teve que dar conta da sua parte também, né? Então, quando você volta de férias, é assim, obrigatório você trazer um docinho que seja do lugar que você visitou. E no Japão, como essa cultura do presentear é muito forte, você pode ir assim para um bairro pequenininho de alguma cidade. Eles têm lá um docinho tradicional, não sei o que, numa caixa super bonitinha, tudo separadinho para você levar de omiyage, que fala, né? Omiyage é a lembrancinha, né, de viagem, por exemplo. Então, você já tem, assim, um kitzinho, assim, para você levar para o seu escritório, e aí, quando você chega lá, você fala, pessoal, olha, tô voltando de viagem, eu fui para tal lugar, e esse docinho aqui é super típico da região, espero que vocês gostem. Então, essa é uma forma de você mostrar ali, as férias são seu direito, mas o seu colega, né, as pessoas ficaram ali, né, realmente fazendo a sua parte também, e quando elas forem viajar, elas trazem, né, um chocolatinho, um agradinho, né? E realmente isso é muito os japoneses, eles têm um pouco de dificuldade, talvez, de expressar as emoções, né? Então, às vezes as pessoas até falam assim, nossa, descendente japonês falam, nossa, é difícil, né, essa coisa do eu te amo, abraçar, beijar, né? Isso, inclusive, a gente não faz em público no Japão, né? Abraçar, beijar, ficar assim namorando. Não, as pessoas não são de demonstrar afetos muito pela palavra ou muito pelo toque, mas é na ação. Então, é você levar um docinho, né? Em vez de você falar assim, ô fulano, obrigada, viu, por você ter ficado aqui, cuidou das minhas coisas, tal, tá tudo certo aqui. Você fica meio sem graça, né, de falar isso. Então, você leva um presentinho, agradece e tudo mais. Então, é muito assim, você vai na casa de alguém, talvez seja difícil para você expressar em palavras, fulano, obrigada por me receber, nossa, foi muito bacana e tal. Talvez eles tenham um pouquinho mais de dificuldade. Então, eles vão levar alguma coisinha. Eles não chegam de mão abanando, né? Para realmente mostrar ali todo esse
esse cuidado, né, esse sentimento que tem. E outra coisa que é muito importante não é só o conteúdo, né, mas a embalagem também. Porque Vamos lá então. Essa parte é o máximo. E eu adoro ir na Liberdade comprar, não digo nem só o papel pra fazer origami, mas todo tipo de coisinha que eu não sei nem pra que serve, mas é tudo tão delicado, né, Ana? Acho que tem a ver com o que você vai falar agora, dessa sim, importância, com né? certeza. Lá no Japão, a embalagem das coisas são sempre muito importantes, né? Então, você tem embalagens assim, super sofisticadas, e não, primeiro, sem falar de presente, as embalagens do cotidiano, né, são muito pensadas na pessoa que vai abrir. Então, que às vezes a gente tem aquelas embalagens que não abrem por nada. No Japão é muito raro você se deparar com uma embalagem pouco amigável ali para a pessoa que está tentando abrir. E quando você vai dar um presente, se você entrega um presente mal embrulhado, isso mostra um desleixo da sua parte, porque você quer dizer que você não se importou com o toque final. Você pode ter comprado um presente muito bacana, mas a cultura japonesa é muito disso, dos mínimos detalhes. Então você vai, inclusive, mandar embalar direitinho, né, ou colocar numa embalagem, aquele furoshiki, né, que são aqueles tecidos, né, que você tem várias amarrações e a pessoa pode usar de novo, né, essa embalagem, por exemplo. Mas é muito importante que você se atente aos mínimos detalhes, né? Então, esse é o grande que perpassa por muitos aspectos da cultura japonesa, né? Quando a gente fala de omotenashi, né, que é a hospitalidade japonesa, está muito nos detalhes. Então, no Japão, né, nas lojas de departamento, tem um setor, né, especializado na arte de embrulhar. Então, você vai comprar um super presente, por exemplo, você comprou um vinho, né, para alguém, para alguém do seu trabalho, alguém que foi promovido, sei lá. Então você vai lá nesse lugar e vai pedir para essa pessoa fazer uma embalagem para esse vinho. E aí a pessoa vai te fazer quase que uma entrevista, assim, perguntar qual que é a sua relação com essa pessoa. Ele é seu chefe, tá? Ele é homem ou mulher? Quantos anos ele tem? E vai para você passar a mensagem correta com seu embrulho. Porque se você faz um embrulho muito extravagante, talvez você possa passar uma mensagem meio esquisita. Mas a pessoa fala assim, não, olha, ele é meu chefe, ele está sendo promovido agora, eu quero mostrar para ele que eu estou muito grato por todo o apoio dele. Aí a pessoa fala, ok, então vamos fazer uma embalagem assim, 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 que aquelas embalagens, sabe, do que dá vontade de guardar, que você Essa que deixa eu tô assim, falando, até dó de abrir, né? até dó de abrir, exatamente. E aí isso você mostra que você se preocupou com todos os detalhes, não só com o presente em si, mas inclusive em embrulhar. E a pontualidade para entregar também, né, no encontro. Com certeza. Sabe outro assunto que eu acho que chamou muita atenção, aproveitando o ambiente esportivo? Claro, né? A gente não tem público aqui no Brasil, nem no Japão, mas em alguns lugares sim. Mas quando na nossa vida, antes da pandemia, a questão dos japoneses, principalmente aqui na Copa do Mundo, na Olimpíada, recolhendo lixo na arquibancada, queria que você falasse sobre isso, que você também arrasou naquele vídeo, falou com muita propriedade. Sim, é muito interessante essa questão, né? Porque os japoneses, eles prezam muito pela boa convivência, né? Pela harmonia. Novamente, tem pessoas que não, que, enfim, são talvez outliers, né? Diferentes, sim, a gente não pode generalizar. Mas, no geral, as pessoas realmente se preocupam muito com isso, porque é um espaço coletivo, né? Então, quando você usou um espaço, né, que tem, fala no vídeo, né, até um provérbio, né, que é o pássaro que levanta voo não turva a água. Se você usou um espaço e vai em outra pessoa usá-lo daqui a pouco, você precisa deixar esse espaço da melhor maneira, da forma mais organizada e mais limpa possível, para que a outra pessoa tenha uma experiência tão boa quanto a sua. Se você chegou e estava limpo, então, na hora de você ir embora, você tem que deixar limpo também. Né? E no Japão, você não encontra latas de lixo na rua, né? Porque, até por uma questão, assim, antiterrorismo e tudo mais, tem toda uma preocupação, né, com essa questão de segurança também, e não tem lata de lixo. Então, a gente anda com um saquinho na bolsa. Então, às vezes, a gente vai, comprei um negócio, vou comer um negócio e tal, eu guardo o lixo dentro de um saquinho da minha bolsa e levo para casa e descarto na minha casa adequadamente. Então, realmente, nessa preocupação com o coletivo, né, da gente respeitar o espaço do outro, respeitar o espaço coletivo. E isso é por várias esferas, né, realmente, da sociedade. Inclusive, por exemplo, quando eu morei no Japão, quando era criança,
na nossa vizinhança, assim, os esgotos, né, eles, enfim, tem todo um sistema de esgoto lá que às vezes acaba juntando muito lodo dentro do esgoto. E aí tinha o dia do bairro limpar o esgoto. Então, as famílias, por exemplo, se você mora nesse bloco, as famílias são responsáveis pelo esgoto, né, que passa ali na frente. Então, era o dia, a gente punha bota, né, pegava a vassoura, ia lá limpar. Mas olha que legal, se cada um faz um pouco, tá sempre limpo e organizado, né? Inclusive era divertidíssimo, porque era o dia de todo mundo se encontrar, a criançada ficava ali correndo em volta, então os pais, né, tinha ali aquele momento de assim, vamos cuidar do que é nosso, do que é coletivo. Então, quando você participa, né, disso, você não suja, né, você não quer que aquilo fique desorganizado. E a mesma coisa na escola, né, eu que estudei em escola japonesa, é verdade, não tem profissional da limpeza, né, nas escolas, são as próprias crianças que se dividem para limpar a sala toda. Então, na hora do almoço, tem o grupo que vai buscar o almoço, que vai levar de volta. Aí, depois do almoço, a gente vai limpar a sala. Tem as pessoas que vão arrastar as carteiras, uns limpam as carteiras, outros limpam o chão, tudo dividido e fazendo um rodízio. Então, por exemplo, eu limpei essa semana o banheiro, eu e meu grupo, né, sei lá, 4 pessoas, a gente limpa o banheiro, na próxima semana a gente vai limpar as carteiras, na outra semana a gente vai limpar o corretor. Então, era, assim, não era uma coisa meio de bullying, sabe, mas assim, se alguém estivesse sujando, a gente ficava bravo, porque era assim, pô, daqui a pouco vai ser eu que vou ter que limpar isso daqui, né, então acaba criando essas noções de responsabilidade, como que é coletivo, muito cedo, né? Realmente, desde a época da escola, você se responsabiliza por aquele espaço e vai cuidar dele, porque é seu, né? Você está usando aquele espaço. Então, acho que isso acaba, de diversas maneiras, né, refletindo na vida adulta também, né, com todas essas noções de coletivo, né, de solidariedade ali que acabam surgindo mesmo. Nossa, que relato legal. Nossa, adorei. Essa vivência, nossa, é muito legal você compartilhar isso com a gente. E sabe o que eu queria te perguntar? A gente falou um pouquinho de Olimpíada, até da questão da ordem de entrada dos países na cerimônia de abertura. E a impressão que eu tenho, queria saber até a sua opinião também sobre isso, é que os japoneses tentaram em todos os detalhes, o que é normal, né, para um país sede da Olimpíada, mas aproximar a gente da cultura japonesa, principalmente pela distância que a pandemia acaba impondo, né? Mas assim, na questão dos mascotes, no pôster oficial, no cuidado com a cerimônia de abertura, que eu acho que dentro do que pôde ser realizado ali sem público, com poucos recursos, né, para tentar economizar algo, já que foi tão caro. Na questão de você ter colocado na plaquinha dos países, né, o nome com o katakana também, para ter aquela identidade japonesa, quais são as suas percepções? Não sei se você está vendo os jogos, acredito que sim, mas o que você, com esse seu olhar japonês, tem notado do que eles estão tentando mostrar para o mundo, assim, até pegando essa questão de um novo recomeço, um otimismo para a gente vencer a pandemia. O que você tem a dizer para a gente sobre isso, Ana? Uma boa pergunta. Eu não sei se eu refleti muito sobre isso, assim, profundamente, mas da minha experiência, né, com o Japão e vendo essas Olimpíadas, eu acho que é um momento de superação, né, é um momento, assim, que eu acho que se tinha um lugar para acontecer uma Olimpíada em uma pandemia, né, que a gente está ali com aquela luz no fim do túnel ali, né, a gente está avançando, mas em um lugar eu acho que é realmente no Japão, porque já se tem essa cultura, né, do cuidado com a saúde do outro. E isso eu acho que é uma coisa que é muito interessante no Japão. E eu acho que, no geral, isso se reflete no cotidiano, imagino, né, do que os atletas estão passando. Porque o uso da máscara, por exemplo, né, no Japão, ele está muito relacionado a não contaminar o outro. Então, mais do que eu vou pôr uma máscara para me proteger, se você estiver doente e aparecer no seu trabalho sem máscara e dar aquele espirro, a galera vai olhar para você e falar, cadê sua máscara? Você vai deixar todo mundo doente. Então, tem essa noção, né, de eu estou doente, eu vou ficar de máscara aqui, e não tem embaça meu óculos, mas é ruim, mas eu não quero, ficar ruim de respirar. Realmente, você precisa pensar no outro.
né? Então, acho que um país que já tem essa cultura, né, de cuidar, né, da saúde e tudo mais, de ter a distância, né, e já ter essas preocupações com limpeza, né, que também é de muito tempo atrás, eu acho que é um lugar, assim, que foi muito acertado, né, foi assim, que bom que foi o Japão, né, nesse momento, assim, e realmente eu vejo, né, via a abertura, eu falo assim, nossa, que imagino o tanto de não, o tanto de cancelamento, o tanto de coisa que eles tinham planejado, né? Porque, na minha visão, não foi nem metade do que o Japão é capaz de fazer numa abertura. Algumas pessoas falaram, achei bem sem graça, mas eu falo, poxa, eu acho que foi muito o que foi possível ser feito com pouca gente, né? Com esse cuidado também. Então, eu acho que eles conseguiram ali pegar alguns aspectos, tanto da cultura tradicional, né, com as madeiras, né, aquele pessoal quase como se fosse um festival, né? Nossa, o verão As japonês é cheio de lanternas, muito festival. bonita aquela parte, né? Exato, é cheio de festivais agora no verão, né, que não estão acontecendo, né, pelo segundo ano consecutivo, mas as pessoas vestidas, né, com as roupas tradicionais, aquele calor, as pessoas comendo, bebendo, ali se divertindo, é muito tradicional do Japão. Enquanto isso, eles trouxeram também essa coisa da cultura pop, né, com os repórteres ali, achei super pop, e também dos pictogramas, né, que a gente ficou muito, eu fiquei assim, nossa, eu amei aqueles pictogramas se mexendo, né, porque isso é muito da TV japonesa. Na TV japonesa tem muitos programas que são tipo gincana, sabe aqueles programas assim, você tem que pegar tal coisa rápido e fazer assim, fazer assado e tal. Então, programas do tipo assim, quem se veste mais rápido de manhã? Aí a pessoa vai lá e mostra como que ela se veste, várias técnicas para se vestir mega rápido de manhã. Então, tem vários programas que são tipo gincana. Então, achei muito bacana eles mostrarem um aspecto que, para quem conhece um pouco da cultura do Japão, a gente pirou, assim, ficou, nossa, que demais, né? Imaginar o quanto que aquele pessoal treinou, né, para fazer aquelas poses lá super certinhas e tudo mais. Então, e até a comemoração deles no final, tipo, terminou, conseguimos, sobe no pódio e tal. Achei muito da televisão japonesa, né? Então, achei assim que nos detalhes, né, na primeira dança, né, na dança do Butô, né, que é uma dança super típica, né, super tradicional assim no sentido de que é algo bem japonês, né? Que é uma dança que lembra, né? Faz uma honra, né? Ali aos mortos e tudo mais. Então, talvez tenha ficado um pouco difícil para muitas pessoas entenderem cada parte, né? Eu acho que eles tentaram mostrar muitas coisas, né? E talvez para quem não conhece muita cultura tenha ficado assim, nossa, não entendi essa parte, não entendi aquela parte, né? Mas eu acho que eles fizeram o que pôde, né? Porque desde o Japão, os japoneses têm uma palavra que eu acho que define o Japão, é resiliência. Né? Eles são muito resilientes, eles já passaram por um monte de desastre, eles já passaram por muita coisa, mas eu vejo que são dois pontos, né? Essa resiliência, eu acho que ela vem do ato de não esquecer, de honrar o passado. Né? Então, quando você não esquece aquele grande terremoto, quando você não esquece, né, as dores e os sofrimentos de tais guerras e tudo mais, quando você, né, lembra dos períodos de escassez e não deixa isso apagar, né, da memória, a gente na escola mesmo tinha o dia que a gente comia uma comida da época que as pessoas comiam durante a Segunda Guerra, por exemplo. Então era uma sopinha ali rala e tal, e era o nosso almoço, porque era um dia para você, era um dia de comemoração do fim da guerra, né? Então eles têm essa coisa de honrar, né, o passado, de não esquecer e de tentar ao máximo se unir, né, para resolver algumas situações. Eu entendo que a população japonesa tem, né, com razão, seus medos, suas aflições, né, com relação aos jogos dentro de uma pandemia, mas eu acho que se tem algum lugar que conseguiria fazer, é no Japão, sem dúvida alguma. Eu assino embaixo e te pergunto o seguinte, Ana, tem mais algum aspecto que a gente não tenha perguntado, que você acha legal a gente conversar e apresentar para os ouvintes? Deixamos faltar alguma coisa? Nossa, tanta coisa, a gente tem tanta coisa para falar, Eu né, vou na fazer uma verdade. parte 2, viu?
Oi? A gente vai combinar de fazer uma parte 2 dessa entrevista depois. Perfeito. Mas eu acho que é muito, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem acho que a grande mensagem, né, quando a gente fala sobre outra cultura, é que a gente tem que ter uma mentalidade, né, que eu acho assim, intercultural para a gente lidar com um outro país, né? Porque quando a gente dá de cara com o desconhecido, eu acho que muita gente achava que conhecia mais o Japão, talvez, né? Às vezes a gente ainda que mora em São Paulo, que tem muito contato, né, com a cultura japonesa, eu acho que às vezes a gente se depara com o Japão que a gente conhecia muito pouco, né? E a gente tem que ter uma atitude diante, né, disso tudo, empática, né, respeitosa, tolerante e curiosa. Eu acho que a gente manter a curiosidade quando a gente lida com outra cultura é assim o grande segredo para a gente ter assim uma harmonia, né? Assim, eu acho que mais interessante dentro da nossa sociedade, porque eu acho que a gente precisa assim urgentemente, né? Deixar de generalizar, deixar de falar de estereótipos, né? De preconceitos, de afirmações taxativas sobre outros países, né? E aproveitar essa oportunidade, né? Das Olimpíadas para conhecer melhor, né, o Japão, para conhecer melhor, né, essa cultura milenar, né, tão rica e tanta coisa que a gente tem, que a gente pode se inspirar. Eu acho que é isso, né? Quando a gente observa a cultura japonesa, ela não é melhor que a brasileira, ela não é pior que a brasileira, ela é apenas diferente de outras culturas. Então, quando a gente olhar, né, ajustar esse nosso olhar, né, para em vez de falar assim, nossa, que alfabeto confuso, que isso, gente? Nossa, que absurdo, não estou entendendo nada. Que coisa esquisita, alfabeto esquisito. Ao invés da gente falar isso, né, que é uma afirmação que tem um julgamento ali, que é mais preconceituosa, a gente pode falar, tipo, nossa, não conhecia, eu preciso pesquisar. Será que alguém pode me ensinar? Onde que eu consigo essa informação? E apenas falar o alfabeto japonês é diferente do que a gente usa aqui no Brasil. E isso gera um conhecimento, né? Olha só que rico, né? A gente expande a nossa perspectiva sobre o mundo, sobre o outro, né? Em vez de achar que só existe um alfabeto, né? Ao invés de achar que o jeito certo é o B vir lá na frente, né? Porque não existe certo e errado quando a gente fala de cultura. Então, acho que aproveitar essas Olimpíadas, né? Que a gente tem a oportunidade de assistir de casa, né, no nosso conforto da casa, aproveitar, né, tem muito conteúdo bacana sendo criado, né, para aproveitar para consumir esses conteúdos, para, né, expandir realmente os nossos horizontes sobre a vida, sobre outras culturas, enfim, eu acho que isso é a grande lição que a gente tem que tirar, né, que eu acho que esse é muito espírito olímpico, inclusive, né, essa tolerância, essa convivência, né, harmoniosa, respeitosa, né, e sem estereótipo e preconceito, porque a gente também não gosta quando falam, né, porque brasileiro é tudo A ou B, né, então a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir isso e só respeitar uma outra cultura. Ana, queria te agradecer demais essa participação. Claro que eu ficaria aqui horas conversando com você sobre cultura japonesa. Parabéns pelo seu trabalho. A gente tem a missão aí como jornalistas e você como tradutora de mostrar para as pessoas um pouco o outro lado, né? Desvendar, tirar preconceitos, aprender e também ensinar. Então, acho que valeu demais essa sua participação. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Quem sabe a gente não marca outra entrevista para falar sobre outros aspectos, né, que a gente não conseguiu falar, porque é uma cultura tão vasta, né? Ainda mais a gente colocando Brasil e Japão misturados. Mas eu queria que só você finalizasse repetindo novamente a sua página, onde que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, e que você deixasse um recado para o pessoal, assim, dizendo o quanto é importante, né? Você já ressaltou nessa última resposta, achei muito bonito o seu depoimento, mas o quanto essa vivência que você teve no Japão mudou a sua vida, né? O quanto quanto acrescenta a gente estar aberto para o mundo, e não necessariamente precisa pisar em outro país, mas a gente estar aberto a novos conhecimentos, né? Novas pessoas. A gente mora num país tão multicultural, então às vezes o seu vizinho pode ser uma porta de entrada para o mundo, né? Queria que você finalizasse a entrevista falando sobre esses aspectos.
Então, primeiro, eu crio bastante conteúdo, né, na minha página do Instagram, que é o @komorebi_translations, é tudo junto. Inclusive, komorebi é uma palavra super poética, né, do japonês, que são os raios solares que são filtrados, né, pelos galhos e folhas das árvores, e eu acho que exatamente, é uma palavra que não tem o equivalente, né, no português, então acho que quer dizer muito, né, sobre tradução, sobre essa ponte, né, de conhecer outras culturas. Eu acho que quando você entra realmente em contato, né, com outra cultura, como eu já mencionei, a gente aprende a ser mais tolerante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está precisando muito hoje em dia, né? Em vez de julgar, em vez de definir, em vez de achar que o padrão que existe dentro da nossa cabeça é o único, né? E ele tem que prevalecer. Eu acho que isso tudo deixa a nossa sociedade, né, muito polarizada e muito cercado, né? Então, acho que a gente precisa muito fazer um esforço, né, quando a gente fala de cultura, da gente mudar mesmo o nosso ponto de vista, né? Um pouquinho que a gente muda, um pouquinho que a gente pesquisa, já pode fazer com que talvez você encontre ali muitas lições, né? Muitas novas perspectivas. E eu acho que isso significa, né, conhecer outra cultura. Eu tenho muitas pessoas que me seguem na minha página que não tem nada a ver com o Japão, que não são descendentes, que talvez são tradutores de outros idiomas, né, enfim, pessoas que não teriam nenhum contato com o Japão. E às vezes eu escrevo alguma coisa lá e elas comentam assim, nossa, era o que eu precisava ouvir hoje, não acredito que os japoneses têm uma expressão para isso, né, e isso é uma coisa que meu marido sempre fala, mas ele fala assim, nossa, imagina que essa pessoa vai falar para outra pessoa, né? Então ela fala assim, talvez no almoço de família, ela fala assim, sabe que no japonês tem uma expressão para tal fenômeno natural, para tal sentimento, né? E assim as pessoas vão conseguindo até se expressar melhor, né? Falar sobre elas, talvez de uma forma mais assertiva, mais sensível. Então eu acho que quando a gente entra em contato com outra cultura, né, principalmente a japonesa, que é com a qual eu trabalho, que tem uma sensibilidade, né, que tem uma profundidade tão grande, às vezes eu faço, na minha página, eu tento fazer sempre uma reflexão que conecta com o nosso cotidiano, porque não adianta eu falar também, tal palavra, super desconexa da nossa realidade, né, então acho que quando a gente aprende sobre outra cultura, né, a gente expande a nossa vivência, né, expande o nosso repertório, né, posso garantir, a gente fica pessoas muito mais interessantes. Então, super recomendo conhecer melhor as outras culturas. Ana, obrigada. E só pra gente encerrar, a gente tem um logo aqui na rádio muito famoso entre os ouvintes, até quando eles mandam mensagem no WhatsApp, eles gostam de assinar a mensagem falando assim, Band News FM, em 1 segundo tudo pode mudar. Como é que seria essa frase em japonês? O pessoal me cobra aqui como é que é. Eu falo, gente, eu estudo, mas eu sou iniciante. Vamos consultar a Ana Lígia Posetti, que ela vai saber falar Band News FM em 1 segundo tudo pode mudar. Então uma possível, né, tradução, porque é isso, né, a gente sempre tem aqui algumas opções, mas acho que talvez a mais enxuta seria Band News FM, 1秒で全てが変わる. Ah, demais! Assim a gente encerra com chave de ouro. Obrigada, Ana. Obrigada de coração, pessoal. Então, que se interessou em saber mais sobre o trabalho da Ana. Aliás, se interessou não tem como não se interessar, porque são tantas curiosidades. Vai lá na página dela, a gente deixa o @ aqui na legenda. E obrigada mais uma vez, Ana. Até a próxima. Até mais, Ju. Obrigada. Na trilha do pódio.